Opa, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo e eu estou aqui com o Amaguinho para falar sobre as minhas primeiras impressões de Bleach Rebirth of Souls. Cara, depois de ter passado aqueles problemas com o jogo bugado, e não que ele não continue, tá? Crashado e tudo mais, mas você conseguindo mudando os idiomas lá para japonês no teu dispositivo aí, no teu computador. Misteriosamente, por algum motivo, o jogo começa a funcionar. Não tem explicação até então, até o presente momento dessa gravação. E se tem, eu não cheguei a ver depois, mas até então, até onde eu tenho conhecimento, não apareceu nada. Não sei se o Mago começou a encontrar alguma coisa, mas eu cheguei a jogar um pouco. Joguei por cerca de umas duas horas e meia, quase 3 horas, se eu não estiver errado. Porque eu joguei um pouco antes de fazer live e eu fiz a live. Eu fiz a live na sexta, jogando bastante até, bastante um pouco no modo história. Me diverti bastante, comentei bastante coisas do jogo. Até o pessoalzinho que tava lá no negócio tava falando assim, que o negócio que tava bonito o jogo e tudo mais. Então, tipo, pra mim, primeiro, tirando o fato que ele tá todo crachado pra não tá com o PC todo normal, isso aí é um ponto negativo e que, consequentemente, mesmo que algumas galera está trocando o idioma pro japonês, não tá funcionando para alguma pessoas. Então, tipo, pra mim funcionou fazendo esse método e tudo mais, mas não é todos que estão conseguindo. Mas os gráficos estão top, os personagens estão muito legais de jogar, pelo menos com os que eu joguei com algumas batalhas que eu fiz simuladas com os bots lá, jogando com a Yurit, com alguns personagens e tudo mais. Deu gosto de jogar, sabe? Não foi aquilo momentâneo de, pô, o jogo não sei o que. Deu gosto de jogar mesmo. Tipo, eu tava me divertindo. Parecia que eu nunca tinha jogado um jogo de luta tão bom. Ainda mais porque eu tava até comentando na live que eu pegar o Street Fight de exemplo. Se você pegar pra fazer o Raio, o Rio. Ai meu Deus, como que é o nome do golpe, meu pai do céu? O Hadouken, para você fazer o Hadouken lá é meia lua, todos nós sabemos. Só que é meia lua no Ryu, no Ken, no mestre do Ken do Ryu, na Chun-Li. Então, tipo, todos os quatro bonecos, querendo ou não, soltam o Hadouken. E os quatro é a mesma forma de você fazer o Hadouken. Diferente aqui no Bleach, que cada personagem ele é individual. O Ichigo tem três, né? Tem o Ichigo normalzinho, base, onde que o poder máximo dele, quando você chega, é até a Bankai. Aí tem o outro Ichigo, que é ele já na Bankai, e ele se transforma no... com a máscara, ele coloca a máscara, consequentemente, ele já fica um pouco mais forte e tudo mais. Querendo ou não, muda um pouco o set de habilidades. Não muda tanto, mas muda algumas coisas, já que os poderes em si mudam, né? Por causa que ele transformou. Aí tem o outro Ichigo, é o Daguren. Ou, aqui no jogo tá como o último Gensuga final, né? O último Gensuga. Ou Gensuga final. Não lembro agora como que tá a tradução de cabeça. Que você só vai liberar ele depois que você terminar o modo história. Então, até o presente momento, que eu não terminei o modo história. Já que o modo história tá com cerca de 40%. 40% não, 40 horas de jogo. Então, tipo, tem um chãozinho e provavelmente eu vou ficar jogando o modo história durante muito tempo. E provavelmente eu vou registrar ela todas em live. Então, se vocês quiserem me seguir e tudo mais lá na Twitch, provavelmente o Vago deve deixar aí na descrição ou em algum lugar, mas caso ele não coloque, é Doutrinha Dev. É só acompanhar lá que eu vou esperar todos vocês. E, sinceramente, eu não terminei o jogo ainda, mas, cara, tirando o fato que ele veio todo cagado do lançamento por causa daquilo lá, e que no videogame a galera tá conseguindo jogar e tudo mais, e agora só no PC que não, mas com essa solução provisória que a galera conseguiu, até fico falando que
provavelmente que por estar funcionando lá no Japão, eles nem não perceberam isso por causa que eles não conseguiram testar em outras regiões, talvez. Então, tipo, querendo ou não, eu acredito que o jogo em si, mesmo que com esse problema, afasta muita gente, querendo ou não, por causa que a galera não vai ficar com o pé atrás, mas quem comprou não vai devolver agora. Então, tipo, vai esperar ou até mesmo vão depois dar uma chance. Eu vou tentar fazer que nem eu tô fazendo, tentando fazer todos os métodos cabulosos aí pra conseguir jogar o jogo e se divertir, porque, cara, pelos momentos que eu passei jogando, eu me diverti, comentei. Assim, eu não fiquei comentando toda hora, porque querendo ou não, eu deixava as cenas passando, porque eu também tava vendo a cena. E, cara, eu só não falo que eu chorei lá, porque eu chorei um pouco antes quando eu consegui rodar o jogo. Então, tipo, cara, tava muito feliz, muito bom. E só que aí, minha recomendação pra quem quiser comprar o jogo agora, eu recomendo esperar, se você querer comprar pro PC, espera resolver esse problema que tá tendo e tudo mais, porque querendo ou não, vai ser um negócio chato de você colocar teu computador em japonês. Eu tô falando porque eu entendo de onde que eu tava mexendo e as coisas, só que meu PC é todo modificado, então, tipo, qualquer modificaçãozinha é o suficiente pra já deixar todo o negócio confuso. Então, consequentemente, eu acabei tendo que dar uma lida por cima do que eu tava fazendo antes de eu trocar pro japonês e tudo mais. Então, acabei que depois foi tranquilo, mas aí eu precisei gravar um negócio pra um colega meu e meu PC já tava em japonês. E meu OBS tava desconfigurado. Então, tipo, imagina eu mexendo com o OBS em japonês, foi uma aventura. Mas depois eu consegui e tal. Aí depois eu abri a live lá, comecei a jogar e tal. E foi só mil e maravilhas, cara. Assim, agora se você já tiver o jogo. Se você já tiver o jogo, não. Se você for comprar e for comprar pra PlayStation e tudo mais, aí você pode até comprar, porque a galera tá conseguindo jogar. Então, tipo, só se divirta, cara. É, é até engraçado ver o Dutra falar que o Windows dele tá todo modificado e tal. Que isso vai ser até mesmo um assunto aí pra depois, né? Pra futuras gravações, outros vídeos. Né? Vão sair vários vídeos sobre que o Dutra comentou isso, pro Windows dele ser todo modificado. Que é um spoilerzinho aí já chamado de Ghost Spectre. Ele modificou, além do Ghost Spectre, tá? Além do Ghost Spectre, o Windows dele é mais modificado ainda do que o do Ghost Spectre. E eu tenho as minhas ressalvas quanto à utilização do Ghost Spectre, mas, como o Dutra já utiliza, como ele tá utilizando, a gente vai falar um pouco mais sobre isso daí depois. Mas, enfim, é interessante o Dutra falando que ele se emocionou, não sei o que, mas eu achei interessante que ele comentou, né? A gente postou nas redes sociais. E a comunidade também estava falando que descobriram nessa solução de mudar o idioma para japonês e o jogo misteriosamente, magicamente, funcionava normal, sem nenhum bug, sem nenhum tipo de crash instantâneo, né? O Dutra ainda teve os crashes ali conforme ele ia jogando, conforme passava de fase ou coisa do tipo. Mas, pelo menos ficou jogável, isso que é interessante. Mas eu penso que foi algum erro de programação com relação ao arquivo de linguagem de idioma do jogo, porque quando se desenvolve jogos, tem cada tipo de arquivo e depende da forma que ele utiliza esses arquivos. A gente já mexeu um pouco com isso em desenvolvimento de jogos e normalmente, né, depende da engine ou da forma que você desenvolve aquele jogo para ele capturar e determinar os arquivos de idioma. E talvez, né, talvez tenha tido ali um erro de linha de programação, ou a forma que ele utilizou para puxar aquele arquivo, alguns textos colocados erroneamente, né, digamos assim, porque é a única explicação para funcionar trocando idioma para português. É algo recente que eu vi, por exemplo, em Assassin's Creed Shadows, que tinha situações onde o jogo, né, ele não funcionava se jogasse em PTBR, na dublagem PTBR, mas funcionava normalmente se jogasse o jogo na dublagem em japonês. É um erro de programação semelhante. Então é interessante
observar isso daí, né? E aí a Bandai tacou o tô nem aí, basicamente, pra quem joga pelo PC, porque alguns deu esse problema, para outros não. E depois que descobriram como solucionar simplesmente mudando idioma para japonês, aí eles ficaram mais tranquilos aí. Talvez seja porque, Dutra, eu pensei que a base de usuários deles seja mais um console, né? Bem provavelmente. Já que eles não ligaram tanto assim em soltar um patch o quanto antes para quem utiliza em PC. Penso eu. Você acha que essa falta deles, já buscando uma crítica aqui, né, nessas primeiras impressões, você acha que essa falta deles de não soltarem um patch o quanto antes seja porque a base deles está no console ou algumas outras plataformas do que no PC? Cara, na minha opinião, eu acredito que não. Porque querendo ou não, a maioria, né, querendo ou não, é que eu vou falar desse jeito, né, que se você for comparar um dos últimos grandes lançamentos da Bandai tirando Dragon Ball Sparking Zero, que foi até mesmo até o Elden Ring, né, que quando lançou bugado também, só que era mais ou menos jogável, né, pelo menos. O Elden Ring, quando ele lançou, também ele tava bugado e tal, mas como vocês me eu não sei se é, mas eu acredito que não, porque querendo ou não, até o perfil oficial deles, né, perguntou qual que era o software não, o Windows que a galera tava usando, qual que era a configuração da máquina das pessoas para saber se era algum problema interno na máquina, se era alguma coisa mais específica de cada usuário, do que poderia ser e tal. Mas vamos ver, temos que esperar e o mais cedo possível, né, que resolva isso daí, porque muita gente quer e acredito que vão conseguir em breve jogar. Pior que tem isso daí mesmo, né, cara? É, tem esse público e tal. É, tenho que concordar contigo. E realmente teve essa parada da Elden Ring também que eu cheguei a acompanhar. Bandai aí, que nem eu até coloquei também do outro vídeo, né, que falou sobre os bugs e tal que tu teve, que eu coloquei lá, Bandai querendo se tornar uma Ubisoft, eu coloquei lá brincando. Mas acho que é bem difícil pra se tornar uma Bugsoft, né, tem que piorar muito a Bandai. E a Bandai ainda é muito mais superior com relação a isso. Questão de bugs e tal. Mas, bom que agora tá tudo certo, né? É só esperar o patch e ver eles resolverem. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço por sua audiência e até a próxima.